Boa noite, pessoal. Vamos esperar o pessoal está acabando de entrar aí e aí daqui a pouco a gente conversa. Pedro, como é que tá o som? Marco, boa noite. Ok, então, beleza. Já deu. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Luciano. A Ana tá aí. Hermeto. Aí, Flávia. Bom, pessoal, vamos dar mais um par de minutos aí e aí a gente começa, tá bom? Espero que, pelo menos tem gente falando aqui que o som parece que está bom, a imagem parece que está boa também, né? Então, sorte. É o Ivani, Marco Paulo, boa noite, Rabelo, Rogério. Beleza, mais um minuto e nós começamos. Renan, tá lá na CNN, Antero. Bom, vamos começar. Pessoal, boa noite a todos. Queria começar, claro, com um agradecimento especial ao Marco Paulo e essa oportunidade da gente estar aqui podendo conversar. O Marco que está à frente da Exclusive, junto com a Luciana, e fantástica a forma como eles estão conduzindo uma empresa e com um olhar sempre para frente, né? O Marco muito empreendedor, com uma inquietude muito grande, e essa inquietude só pode gerar o que tá tendo, né? Sendo uma empresa de muito sucesso e com um crescimento acima de 2 dígitos, a informação que o Marco me passou. Então, sucesso não é à toa, né? Claro que tem uma parcela de talento, mas tem muito suor aí colocado, muita tecnologia, muito conhecimento. Então, que vocês continuem nessa trilha fantástica que vocês estão tendo até agora. Também um agradecimento ao parceiro Alexandre Hermeto. Alexandre, a gente está precisando combinar uma viagem de moto, hein? Quanto tempo tem que nós já viajamos e acaba que a rotina, o dia a dia vai tomando a gente nunca tem oportunidade de novo, mas nós vamos encontrar esse tempo aí para a gente poder fazer uma nova viagem juntos. Viajar com você é sensacional, você é um cara muito bacana. Né? Bom, falando um pouco do meu background, eu
Trabalhei durante 10 anos na Vale, trabalhei em Carajás, trabalhei também em São Luís, época que a Vale ainda era aquele uniforme caqui, daqui a pouco eu entrego a minha idade, né? E também era a época em que a Vale estava fazendo a transição de ser uma empresa estatal, uma empresa privada, eu passei por isso. Então, foi uma grande aprendizado, uma grande escola durante bastante tempo, né? Um ciclo aí de 10 anos. Depois, eu brinco que a minha vacina de febre amarela estava para vencer, vencendo por 10 anos, e aí busquei novos caminhos e fui trabalhar na Unilever. Então, uma empresa completamente diferente, uma Anglo-Dutch, uma empresa inglesa e holandesa. E essa empresa foi uma outra escola diferente, com produtos totalmente diferentes. Trabalhei por um ciclo de 8 anos na Unilever, em Minas e também em São Paulo, ocupando várias posições na área de recursos humanos, muito focado na divisão de foods. Na época, a Unilever tinha 3 divisões, uma era de ice cream, sorvete, que bom, a divisão de Home Personal Care, que é a parte de Dove, de seda, toda essa parte de Omo, Brilhante, o portfólio é enorme, Cif. E eu fui para a divisão de alimentos, onde fiz carreira durante um tempo na parte de alimentos. Bom, depois um novo ciclo, ele iniciou com a saída da Unilever e o início das operações da empresa que hoje eu estou, que chama Luache, uma empresa belga, uma empresa que tem mais de 130 anos, uma empresa especializada na produção de cal e calcário, que tem como principais clientes o mercado de siderurgia, o mercado de papel e celulose, mercado de estabilização de solo, alimentação animal, curtume, fabricação de vidros, corretivo agrícola. Então é de uma pluralidade de aplicação da cal muito grande, né? Já estou num ciclo longo, um ciclo que já vão 15 anos, e eu estou como head de recursos humanos para a América Latina. A gente tem operações na Colômbia, um escritório no Chile, no Peru e Brasil, né? Esse é o nosso contorno da América Latina. Bom, o Marco, a gente conversou um pouco sobre o tema e a gente o Marco falou uma coisa para mim que foi muito importante. Ele falou assim: olha, fala o que seu coração está mandando, né? E aí, sabe, eu pensei muito falei, puxa vida, a gente está passando por a gente liga a televisão, online, tudo é uma enxurrada de notícias ruins que nós estamos tendo, né? Notícias que realmente têm uma tragédia de perda de vidas, de um impacto muito grande em toda a nossa sociedade. Então, eu resolvi falar realmente do impacto da pandemia, mas não de coisas ruins, né? De como é que ela realmente impacta a gente, como é que ela impacta desde de antes da Idade Média, mas de uma forma positiva, de uma forma de mudança. E é isso que eu queria estar tendo a oportunidade de conversar com vocês, né? Se possível até no final, se vocês tiverem qualquer pergunta. Então, poxa, mas eu estava aqui para ouvir alguma coisa da área de recursos humanos, mas está tudo aí, está tudo muito, muito junto, muito perto. Nós vamos falar também um pouco de liderança logo depois desse cenário aí de pandemia. Então não tem jeito de falar de pandemia e olhando para trás, a gente tem a primeira grande pandemia do mundo, naquela virada do século da década de 1340 para 1350. Nossa, mas você foi muito longe. Pois é, mas foi a peste negra. Essa peste negra, ela teve um fator assim, ela impactou a Europa de uma forma muito grande, né? E a Europa naquela época era teocêntrica, ela tinha Deus, a religião acima de qualquer coisa. E aí vem a peste negra e descobre-se que a igreja não podia salvar todo mundo e que não adiantava, né? E a igreja, com aquele poder todo que ela tinha de terras, de crenças, normas, regulamentos, isso começa a cair fortemente depois da pandemia da peste negra e torna o humanismo o centro de tudo. Não um humanismo cor-de-rosa, mas um humanismo baseado na ciência, humanismo baseado na técnica. E aí
começa a saída da Idade Média, que foi muito legal, né? A gente sai da Idade Média, vai para a Renascença e começa o mundo a mudar. Sai do escuro e começa a ir a buscar um pouco mais de luz quando a gente sai dessa peste negra. Aí nós tivemos a segunda, que muita gente já começou a ouvir falar, mas a gente só começa a ouvir falar agora, em função dessa pandemia, que foi a gripe espanhola. Que de espanhola não tinha nada, né? Na verdade, a gripe não surgiu na Espanha. E isso foi entre 1919 e 1920, só para se situar. A gente teve, logo em 29, aquele crash da Bolsa de Nova York, né? Nós tivemos todo aquele problema, né, desse crash. E vejam bem, a guerra, quando a gente teve a gripe espanhola, que foi assim, ela foi devastadora para a Europa. Ela levou, naquela época, mais de 20... Quer ver? A Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, ela levou 20 milhões de vidas. A gripe espanhola, ela levou mais de 50 milhões, ela teve um impacto de 50 milhões de vidas, quer dizer, ela foi devastadora não só na Europa, mas ela também teve impacto na América do Norte, na América do Sul e na Ásia. Então ela se espalhou por todo o mundo e teve um impacto muito grande. Mas que impacto foi esse? Não só o impacto ela começava com uma gripe muito similar e depois ela caminhava a doença para uma pneumonia e era fatal, os recursos eram muito menores, não se tinha essa questão do distanciamento social, mas nós tivemos uma Europa que depois a pandemia de gripe espanhola, ela se tornou uma Europa menos sisuda, com menos regras, o que era lento ficou mais rápido, a gente mudou de uma orquestra de música sinfônica para o jazz, para o folk, as mulheres que usavam cabelos longos começaram a encurtar o cabelo, e os vestidos que eram longos ficaram mais curtos, ficaram melindrosas, e a gente teve o advento do cinema, a gente teve o advento do telefone, nós tivemos o advento do rádio, ou seja, a busca muito rápida por vida e felicidade. Então, essa pandemia também, apesar do impacto dela, ela gerou esses efeitos colaterais e que para a humanidade foi muito grande, né? Uma das coisas que as pandemias elas fazem isso, elas aceleram as tecnologias, na minha opinião, elas mexem nos nossos valores, né? E elas reposicionam, né, os nossos critérios sobre o que é importante e o que não é. O que a gente agora está olhando e falando assim, poxa, mas será que isso é importante para mim? Será que eu preciso ter isso? Será que eu preciso fazer isso? Né? Então, o primeiro reflexo na Europa pós-gripe espanhola foi toda uma estruturação do sistema de saúde. O sistema de saúde de vários países europeus só aconteceu depois da gripe espanhola. Viu que a fragilidade era imensa, né? Então a gripe espanhola trouxe toda uma ordenação, toda uma estruturação, né? E todo um reflexo, claro, em cultura, economia, né? Valores que a gente tem. Isso a gente está passando agora de uma forma muito, muito forte, né? Esse tempo de reflexão, de autoconhecimento que a gente tem enquanto dentro de casa, e nesse tempo que a gente tem um pouco mais de tempo para a gente se perceber, é lógico que a gente está fazendo essas perguntas, né, do que realmente importa para a gente. Né? Mas aí, chegando ao Covid-19, a gente começa a ouvir que essa pandemia está chegando e ela começa a vir como se fosse uma tsunami, mas como filme também, a gente olha, não vê e não acredita que ela vai chegar. E ela chega. Ela chega de uma forma devastadora, muito forte, mudando, e tal qual os homens das cavernas, a gente corre, foge com medo para um lugar seguro. Qual que é o lugar seguro nosso? As nossas casas. Então a gente se recolhe, vai para um abrigo, ficamos dentro das nossas casas. E só que as nossas casas não estão preparadas para receber a gente 24 horas por dia. Ainda mais
O marido, a esposa, os filhos, cachorro, papagaio, todo mundo junto. Começa todo mundo junto a morar, a viver 24 horas dentro de um espaço que não estava concebido, porque as crianças hora saíam, hora voltava, a esposa trabalhava, hora saía, hora voltava, o marido hora saía, hora voltava. Então, esse foi um modelo de recolhimento, de evitar a ameaça que está do lado de fora. Mas nesse momento acontece algo, na minha opinião, sensacional. A gente se depara com o maior experimento de educação mundial do planeta. As pessoas, as crianças, começam a aprender de casa, de forma virtual. Ah, mas não é perfeito, né? Você sabe que não é todo mundo que tem internet, não é todo mundo que tem internet banda larga. Eu sei, gente. Né? Claro que eu sei. Tinha previsão de planejamento de educação à distância? Não. Tinha planejamento pedagógico? Tinha estratégia pedagógica? Não. Tinha um planejamento para... Não, não tinha. Mas, gente, olha o que está acontecendo. Né? Então, em massa, as nossas crianças, dentro do possível. E tem também, mesmo na rede municipal e na rede estadual, eu vi uma doutora falando, a Cláudia Continha. A Cláudia Continha é uma diretora global de educação do Banco Mundial, e ela relatando que tem experiências formidáveis no Maranhão e no Paraná. Para começar, no Maranhão e no Paraná. Experiências sensacionais de educação à distância. Ah, mas poxa vida, seguramente a internet no Maranhão, como em todo o Brasil, a oferta de internet nas residências é da ordem de 60% a 70%. E 23%, 24% tem banda larga. Mas então, como é que se faz a educação? Se faz a educação usando televisão, rádio e internet no celular, porque não tem iPad, não tem computador, mas a turma está se virando. E os professores, sem um planejamento, eles correndo atrás. Então, imagina a quantidade de conhecimento, ruptura que eles estão tendo que fazer e que a pandemia trouxe. Né? Trouxe esse novo conhecimento, esse novo olhar para essa forma de aprendizado dentro das nossas casas. Isso, na minha opinião, é sensacional. Nunca se viu antes um movimento tão grande quanto esse de assimilação de conhecimento mundial. Né? Imagina na Índia, imagina na Europa, isso de uma forma em escala, a quantidade de pessoas adquirindo conhecimento. Né? O conhecimento está aí, está disponível, e é lógico, nós não vamos, quando voltarmos, não vai se perder. Mesmo que é lógico, eu acredito que a educação fundamental e a educação média, ela necessita de aspectos presenciais, tem que ter escola, tem que ter esse contato, ele é fundamental, mas não vai se perder toda essa oportunidade de digitalização que nós fomos empurrados com relação à educação. E também na parte de conhecimento, olhando para as empresas de uma hora para outra foram impulsionadas a ter que se preparar e começar a desenvolver todos os seus funcionários em treinamento, em desenvolvimento, em capacitação para proteção com relação ao Covid-19, totalmente à distância, sem que as pessoas lá estivessem sentadas numa sala de aula. E com extremo sucesso. Extremo sucesso. Então, isso é um dos aspectos que eu queria ressaltar aqui, quer dizer, quando a gente voltou para dentro de casa, buscou refúgio, buscou proteção, um dos primeiros reflexos, educação à distância. Bom, mas o que mais? Bom, aí nós tivemos o aspecto do trabalho. O trabalho foi para dentro de casa e ele não pediu licença para entrar. Então ele entrou naquele quarto que virou escritório de manhã e de tarde. Ele entrou na sala, ele entrou no banheiro, ele entrou onde podia, porque as pessoas foram trabalhar de forma muito forte dentro das residências. Então esse movimento do home office, e foi um movimento da home office abrupto, né? Não foi um home office todo pensado. A gente
várias empresas estavam ensaiando esse movimento de ir trabalhar de forma remota. Mas o que aconteceu é que de um dia para o outro, quase que numa operação de guerra, já relatada aí por vários colegas, o on-off, e as pessoas tiveram que dormir no escritório, acordaram em casa e o trabalho entrou dentro de casa. Muito bem, mas e aí? E como é que esse trabalho dentro de casa, que a pandemia nos empurrou para ele? Então muita gente responde que, poxa, está sendo sensacional, poxa, está sendo de uma produtividade, tem um aumento de produtividade muito grande, alguns conseguem até mensurar essa produtividade em aumento de 15%, 20% de produtividade, disponibilidade das pessoas dentro de casa, então relatam que foi muito produtivo esse movimento de trabalho em casa. Bom, e aí nós começamos a ver um movimento de algumas empresas que começam a ter um olhar muito diferenciado sobre isso. E começam por exemplo, a gente já começa a ver notícias da Facebook, da Amazon, do Nubank, que já falaram, olha, nós não voltamos a trabalhar no escritório até o final do ano. Pô, mas que empresa bacana, né? A empresa é bacana? Ou a empresa também está buscando uma redução de custo muito grande? Porque quando você move todo esse contingente, se vocês imaginam, quando eu morei em São Paulo, aquelas torres do Senu, lá perto do Transamérica, você tinha, por exemplo, a Ambev, que mantinha um escritório, tinha 8 andares. Se ela está trabalhando em home office full, toda a equipe trabalhando, ela volta, por exemplo, com 50%. Ela precisa de 4 andares, ela não precisa de mais 8. Aquilo custou milhões de reais por ano. Savings, reduções de custo. E isso vai acontecer. Isso seguramente é uma grande oportunidade para todas as organizações e elas vão rever a forma. Também atrelado a isso, tem o outro aspecto, que é o aspecto de qualidade de vida, de well-being, né? Quer dizer, como é que você também traz mais qualidade para o funcionário. Ele pode tomar café com o filho, ele não precisa levar 1 hora para deslocar o seu trabalho, 1 hora, 1h30, ele não enfrenta o trânsito, ele não estaciona, ele não precisa comer fora de casa. Então ele pega todo esse movimento que ele ia deslocar, ele está disponível para o trabalho. Então a qualidade da melhoria de vida, de qualidade de vida dele melhora muito. Mas eu não sou partidário do trabalho full remoto, ou seja, não mais trabalhar em escritório, mas sim do sistema híbrido. Então, no sistema híbrido, o que eu sugiro, eu acredito nesse modelo, porque a gente não perde o contato com a cultura da empresa, o contato com as pessoas, que ainda eu acho que é importante, por mais que agora a gente está trabalhando em afastamento, em distanciamento social, mas mesmo com distanciamento social, o futuro nós precisamos de algum contato humano, de um face-to-face, de um olhar. Essa troca, essas plataformas que nós construímos de contato humano, ela não pode se perder de forma tão fácil. Então, eu acredito muito assim, em modelos que nós vamos estar 2 dias na empresa, 3 dias trabalhando em casa, 3 dias trabalhando na empresa, 2 dias em casa. Então, esse é um modelo. Então, imagina a quantidade de recurso que foi colocado para poder montar escritórios. Você vê, a Apple construiu a sede da Apple em Cupertino, ela montou lá o seu QG, ela gastou 5 bi de dólares. 5 bilhões. A Salesforce, ela tem um escritório em São Francisco, apostou numa torre lá de 61 andares. E aí? O que fazer? A Amazon construiu esferas sensacionais, esferas de vidro, com uma humanização do local de trabalho, lá em Seattle. Gente, tudo isso está sendo questionado. Tudo isso é novo para a gente. E quem que fez isso? A pandemia. A pandemia nos empurrou para isso. Ela fez exatamente esse movimento de aproximação com tecnologia, repensar alternativas, e isso, na minha opinião, é muito, muito bom. A gente ganhou muito com isso. Então, as empresas, você imagina, se a gente não tem realmente um escritório, ou a necessidade de estar no escritório,
aquelas empresas que estão no Vale do Silício, ou mesmo em São Paulo, na Berrine, vocês imaginaram os andares? O quanto custa ter um escritório na Berrine, na Paulista? É muito caro. E tudo isso muda, né? Muda com o home office. Mas nem tudo são flores. Por quê? Quando a gente fala que a gente aumentou a produtividade, quando a gente fala que é tudo bacana, que o home office é sensacional, como eu venho pregoando em vários colegas que eu tenho, em vários fóruns, na minha opinião, a gente vive um home office que não é o home office tradicional, porque não tem nada para distrair sua atenção. Não tem bar aberto, não tem restaurante aberto, não tem academia aberta, né? Aqui em Belo Horizonte o Calil ainda fechou parques, não tem Pampulha, não tem... Gente, não tem para onde ir. Então, claro que a hora que começar a ter onde ir, esse home office ele vai mudar um pouco também. Não vai ser tão fantástico a produtividade, porque vão ter distrações. Você vai ter 5 horas, você fala, bom, vou continuar trabalhando ou eu tenho oportunidade de encontrar com um amigo meu? Você vai ter oportunidade de encontrar com um amigo seu. Então, vamos colocar em análise também que o que a gente vive hoje é um home office e confinamento. Então, não tem o que se fazer, é trabalhar. Mas depois que as coisas começarem a abrir, nós vamos mudar a forma de como a gente trabalha. Então, seguramente os escritórios como nós conhecemos, eles não vão, eu acho que eles não vão voltar a ser os mesmos, mas vão ser muito mais flexíveis, né? Bom, ainda dentro da nossa casa, né, eu falei assim, da educação, eu falei que a gente se refugiou, a gente se afastou socialmente, a gente teve a capacidade de aprender à distância, a gente trabalhou em home office, as empresas enxergam isso como uma grande oportunidade, a pandemia vem empurrando isso e vem capitalizando tudo isso. O outro push que a pandemia fez foi a economia do contactless, quer dizer, sem contato. Mas não entendi. É fácil, a gente ficou dentro de casa, não ficou? Bom, começamos a comprar online comida. Então, delivery de comida. É mesmo, agora eu uso o iFood, eu uso o pessoal para me entregar, realmente eu uso. E a telemedicina? Realmente agora a Mater Dei tem uma telemedicina, o Unimed também oferece essa oportunidade da telemedicina, e a gente começou a consumir lives, e tem shows, e tem Netflix, e tem Skyplay, e tem Amazon Prime, né? E tem... Outro dia eu vi minha esposa fazendo... Ela estava fazendo yoga. Eu falei, mas o que é isso? Ela falou assim, yoga online. Eu falei, ué, sensacional. E boa, gostei. E aí minha filha Gabriela falou, posso fazer... vou fazer também. E fez junto também. Então, temos yoga online, temos pilates online, gente. Pilates online. Mas isso tudo, quando voltar, acaba. Eu não sei se acaba. Claro, vai voltar muita coisa presencial, mas parte desse aprendizado e dessa experiência que a gente teve a oportunidade de provar, não sei se nós vamos abandoná-la de uma forma total e completa, né? Então nós somos impulsionados para essa digitalização. O outro aspecto também dessa forte digitalização que a gente tem é as empresas que antes falavam, flertavam com a indústria 4.0. Vocês ouviram falar de indústria 4.0 para tudo quanto é lado, mas agora começam a ter que realmente trabalhar como uma indústria 4.0, em automação, em diminuição de postos de trabalho que não são postos que eu me orgulho que as pessoas trabalhem lá, né? Então, as empresas começam realmente a trabalhar nesse modelo 4.0, substituindo o ser humano de onde ele não deveria estar e colocando uma máquina no lugar. Bom, outro item que para mim, como fez sentido depois, hoje em dia, são o efeito que a pandemia teve, né, nas cadeias globais de suprimento. Não, Marlon, o que é isso? Que cadeia global de suprimento? Não, fácil. Exatamente vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. O que aconteceu? Eu, quando estava trabalhando na Unilever, já há mais de 15 anos atrás,
né? Eu estava na Inglaterra e aí eu vi fábricas, visitando fábricas da Unilever, lá Unilever, e eu vi o pessoal, colegas falando assim, essas fábricas vão fechar. Mas por que vai fechar? A fábrica é ruim, não é? Não, as fábricas vão fechar. E aí eu fui entender, quando voltei ao Brasil, que era uma orientação global de que fábrica não era o negócio da Unilever. O negócio era pesquisa, desenvolvimento, marketing, inteligência de mercado, finanças, quiçá recursos humanos, né? Mas peraí, mas eu não falei de fábrica nem de produção, né? Quem vai produzir? Quem vai produzir? A China. A China vai produzir. E esse movimento foi feito por várias indústrias, várias multinacionais, na América do Norte, na Europa, empurrando todo esse processo produtivo para a China. A China começou a produzir. Mas por que a China? Baixos salários, baixo ou nenhum benefício, pouquíssimos dias de férias, muita disponibilidade de mão de obra. Então, resolveu o problema, né? Deixa a China produzir e nós vamos ficar com a parte nobre, os europeus, América do Norte e multinacionais que se instalaram no Brasil. E outra coisa, não tinha sindicato para poder ter que negociar, para poder proteger alguns valores dos empregados. E esse movimento foi feito. Bom, e agora? Agora a gente se depara com a China responsável por 1/5 de todos os respiradores do mundo. Ela que produz. A China produz metade de todas as máscaras do mundo. E aí, todo mundo de joelho, as nações de joelho, porque a gente precisa desses equipamentos. As máscaras agora viraram equipamentos de proteção individual dentro das operações e na vida cotidiana da gente nós vamos ter que usar máscara, pelo menos durante bastante tempo. E quem produz? Mais da metade. Quem produz, pelo menos as que têm mais tecnologias, né? As N95, a PFF2, PFF3, quer dizer, essas máscaras que têm filtro são chineses. E eles vendem que preço que querem, da quantidade que querem e na qualidade que eles querem. A gente tem que aceitar. Que mais? Então vamos lá, que mais? A hidroxicloroquina, tão famosa hoje aqui pra gente, né? E que é até patrocinada aí pelo nosso governo. Então, os componentes da hidroxicloroquina são produzidos onde? Parte dos reagentes. China? Não. Índia. E aí, a Índia é a maior produtora de remédios genéricos do mundo. Porque produzir remédio também não era o que se queria os europeus, nem a América do Norte, e isso foi para lá. E também a gente tem que pedir, por favor, para que a Índia continue mandando para a gente insumos para a gente poder produzir a hidroxicloroquina. Então, esse movimento é um movimento que todas as nações, de uma forma mundial, as nações estão repensando o seu papel, né, de como que elas vão rever, e seguramente isso vai gerar novas fábricas vão ter que ser abertas para, no mínimo, a produção mínima de segurança nas nações. Então, isso seguramente está discutido, né? Bom, tem um filme interessante para quem gosta que chama Fábrica Americana, está no Netflix, onde uma indústria da General Motors quebrou, foi vendida, mais de 10 mil pessoas desligadas, foi comprada por uma multinacional de vidros, Furió, e ela assumiu. E aí vocês olhar para vocês verem, para vocês terem uma olhada, visualizada como é que é essa diferença de cultura que nós temos entre China e a nossa cultura ocidental. Bom, por último, né, como impacto positivo da pandemia, as empresas tiveram que ser resilientes, mais ágeis, adaptáveis e elásticas. Marlos, mas eu não entendi. Não eram? Falavam-se muito.
Mas agora, se você não for, você está morto, né? E aí a gente lembra da época do Falcone, o famoso PDCA, né? Plan, Doing, Check, Act, o PDCA lá. Um plano muito básico de planejamento. E naquela época o Falcone falava que nós tínhamos que investir quase que 70% do tempo em planejamento. Esquece, gente. Esquece. Hoje nós temos que planejar rápido, colocar em prática, verificar e agir corretivamente e rodar. Então não se tem mais tempo para se planejar com tanto volume e com tanto tempo. Temos que realmente colocar isso. Até que eu estava comentando com o Marco Paulo, que o Amir Klink até comenta, né, que o maior naufrágio de um barco é aquele que fica só no planejamento, só no projeto, que não vai ao mar. Esse naufragou. Bom, pessoal, indo para pessoas e a liderança. E as pessoas nessa pandemia? E aí? O que eu faço? Né? Então a gente vislumbra aí, e estávamos até antes, 2 meses e meio atrás, a gente via essas empresas de startups, né, fantásticas, ágeis, velozes, com investimento, com grande perspectiva. E aí eram chamadas de startups unicórnio. Né? Ah, mas startup unicórnios, não sei se você sabe, são startups que têm um valor de mais de $1 bilhão. Por exemplo, 99, Nubank, iFood, o PagSeguro, todos são considerados unicórnios. E dentro dela também temos as pessoas, os líderes, que são líderes unicórnios também, muito velozes. O unicórnio é um animal mítico, né, da mitologia, e por ser, ele é ágil, veloz, né, muda de direção com velocidade. E aí eu vou contar uma coisa para vocês. Eu não gosto do unicórnio, não. Eu gosto de uma metáfora para falar de pessoas, de um bicho muito menos sexy, o camelo. Nossa, mas camelo é o camelo. Então, o camelo, na minha opinião, é resiliente, resistente, adaptável, a pata não afunda na areia, resiste a temperaturas e a um gradiente de temperatura muito grande, né? Ele suporta a tempestade, tem pestanas lá que pode vir tempestade de areia, que não é problema para ele. Tem uma grande distância do solo, permite a ele ficar livre. Fica 2 semanas sem comer, sem beber, né? Ele tem um metabolismo muito baixo. Então, guardada a metáfora, essas são as pessoas que a gente quer para o futuro, sabe? Menos unicórnio, menos brilho e mais resiliência, entrega, resultado, aguentar pressão. Porque, é lógico, a pandemia trouxe movimentos, mas trouxe crise também. E nós temos crise, a gente precisa manter postos de trabalho, a gente precisa tocar a vida para frente. Né? Então, ele mesmo, e o cabelo é interessante, quer dizer, mesmo sob tempestade, ele consegue ainda manter a direção. Aspecto também interessante. Outro aspecto, falando de liderança, para a gente entender que liderança que é valorizada pelas empresas, meus colegas aí da área de recursos humanos, quer dizer, a gente tem uma proposta nesses 2 meses e meio da gente escolher um caminho, né? Ou nós vamos ser vítimas ou vamos ser protagonistas. A gente escolhe o que a gente quer ser. É vítima ou protagonista? Vai ser vítima e vai explicar, vai imaginar e vai ficar dando explicação por que eu atrasei, por que eu não entreguei, por quê. E protagonista entrega. Mas dói, porque ele se expõe. Ele tem que aguentar feedback difícil, ele tem que aguentar cobrança. Então, a gente tem um outro aspecto aí, que é da vítima e do protagonista. E ser protagonista nesse momento é uma escolha muito adequada e muito valorizada, né, dentro das lideranças. Bom, por fim, algumas características para a gente imaginar, né, dos que a gente gostaria muito que os nossos filhos e como futuros e líderes das nossas organizações, ou mesmo os funcionários, né? Muita gente pergunta para mim assim, Marcos, como é que eu posso sentar, ter
Ser estratégico dentro das organizações. Meu Deus, essa pergunta de ser estratégico. Como é que a área financeira pode ser estratégica? Como é que a área de recursos humanos pode ser estratégica? Bom, e não é uma resposta difícil é fazer, né? Mas assim, como é que ser estratégico? Então vamos lá. Ser estratégico. Conhecer profundamente o negócio da sua empresa. Profundamente o negócio da sua empresa. Ah, mas minha empresa, a nossa empresa tem fornos de cal. Então tá bom, você sabe qual o refratário? Você sabe quanto tempo dura uma campanha de refratário? Você sabe qual o combustível, PCI, quantidade de cinzas, contaminação? Tem que saber. Ah, mas eu sou de recursos humanos, eu sou da área financeira, eu não preciso saber. Você precisa saber. Né? Então, conheça profundamente o seu negócio. Conheça profundamente o seu produto. Você vende Mercedes? Então você tem que conhecer BMW, Audi, Porsche. Tem que conhecer para você saber se o seu produto é melhor e aonde ele não é tão bom quanto o outro. Então, conheça muito o que você tem, o que você produz, o que você entrega, que seja serviço, que seja um produto. Conheça muito. Né? Bom, terceiro ponto. Conheça o seu cliente. Às vezes o seu cliente não sabe o que quer, mas você pode ir lá e ajudar ele. Ele pode estar com um problema que você vai entregar uma solução e não um produto para ele. Às vezes não é você que vai entregar isso. Né? Então, conhecer o seu cliente é muito importante. E eu adiciono aí conhecer o seu promissor cliente, aquele que não é seu cliente. Esse talvez seja o mais importante. Aquele que não é cliente, mas que você vai estar do lado lá. No primeiro momento que você tiver, você vai pôr o pé na porta e fala assim, eu estou aqui para te ajudar. Né? Eu sei que meu colega ali não ajudou adequadamente, mas eu estou aqui para poder ajudar você. Bom, agora características dessa nova liderança e a cada nova demanda, e vamos lá, pandemia de novo empurrando a gente. Características do líder que a gente vai valorizar muito nesses próximos, eu acho que anos. Aprender rápido e de forma contínua. Fast learning. Tem que aprender rápido. Olhar para fora. Olhar para a comunidade. Olhar para os seus clientes, competidores, governos, stakeholders. Temos que olhar para fora. Esse olhar e essa sensibilidade de entender em que comunidade que você está é muito importante. É muito valorizada. Não é só olhar para dentro. Né? O que você pode fazer para poder ajudar? O que você pode fazer para esse mundo ficar melhor? Né? Bom, aí nós temos líderes e a estratégia de liderança. E aí eu tenho um colega na nossa empresa que voltou da Suíça, o Alisson, teve no MIT, que é uma das melhores escolas de negócios do mundo agora. E aí eu adorei o conceito que antes nós tínhamos líderes estratégicos, táticos, operacionais, e às vezes as pessoas ficavam migrando em cima desses clusters. E agora a gente tem, né, pelo professor Islam Ben-Hur, né, Adson, espero que eu tenha acertado aí no nome, mas ele traz os mobilizers, os mobilizadores. Aqueles líderes têm capacidade de mobilizar a equipe. Esses são extremamente valorizados. Esses são os líderes do futuro. Os que vão mobilizar. Ora é estratégico, ora é operacional sim, é tático, é liderado e sabe liderar, né? Isso é muito importante, liderar e ser liderado. Ora você vai estar numa liderança, ora você tem uma competência diferenciadora, ora você vai liderar. A gente não sabe tudo. Sempre tem alguém que sabe e tem alguma característica, algum conhecimento, alguma competência que nos complementa e no final a equipe ganha, né? Por fim, como a última característica, eu digo que é bom humor. Porque, gente, ninguém é de ferro para trabalhar com gente chata. Né? Gente chata é duro de trabalhar. Então, o bom humor dentro das organizações também, uma forma de prontidão para a vida, é muito interessante, né? Se você olha de uma forma positiva,
né? Eu sei, então assim, mas você está trazendo só aspectos positivos da pandemia. Claro, gente, é uma tragédia. Nós estamos perdendo muitas vidas, né? Nós estamos perdendo muita gente boa, muitos seres humanos de primeira categoria, né? Mas uma tristeza grande. Mas também muita coisa está sendo aprendida, né? Muita coisa está sendo transformada, muito conhecimento, muita transformação ocorreu já nesses quase 3 meses. Não tenho dúvida, eu não tenho dúvida, né? Essa é a forma que eu vejo, essa é a forma que eu encaro. Eu acho que a pandemia, ela tem, conforme eu falei, você pode ser vítima dela ou você protagonista dessa pandemia. Bom, eu me despeço aqui, né, de vocês. Eu falo, uma coisa que eu fico muito assim, a partir de agora todo mundo tem que usar máscara, né? Então, pelo menos para mim, eu tenho uma vantagem porque eu tenho nariz grande, então já tampa metade do meu nariz. Mas a gente perde a oportunidade de ver o sorriso, né, e de ver o rosto das pessoas com as máscaras, né? Mas eu acho que mesmo que tampando a boca, né, com as máscaras, a gente vai ter o sorriso escapando aí pelos olhos. Isso vai ser muito legal, né, da gente poder ver sorrisos pelos olhos, que vai ser uma característica que nós vamos ter que aprender, né? E penúltimo, amanhã é dia do profissional de recursos humanos, dia 3. Eu deixo aqui um abraço a todos que trabalham com gente, né? Então vocês também são profissionais de RH, todo mundo que tem equipe, né? Tem exatamente essa competência, essa característica de estar trabalhando com as pessoas. Então, parabéns para vocês no dia de amanhã, né? E, por último, eu deixo aqui, para não falar que eu fui tão duro aqui, eu li algo que eu achei muito legal, da Maya Angelou. Ela é uma americana, uma escritora e poetisa, ela nos deixou em 2014, e ela escreveu algo que eu acredito muito nisso, né? Então ela falou o seguinte, que as pessoas elas vão esquecer o que você fala. As pessoas vão esquecer o que você fez. Mas as pessoas não vão esquecer como você os fez sentir. Então, o sentimento marca e fica para frente. Então, muito obrigado, né? Obrigado aí pelo tempo. O tempo passa voando, né? E a gente acaba se empolgando aqui com as palavras. Se vocês tiverem algum tipo de pergunta, depois puderem encaminhar para a Exclusive, eu também vou ter o maior prazer em responder a vocês, tá bom? Muito obrigado e boa noite a todos. Espero que vocês tenham aproveitado um pouco. O que não aproveitou, a gente esquece, né? O pouquinho que a gente aproveita talvez faz a gente refletir um pouquinho e ficar alguma coisa para nós, né? Um abraço a todos e até uma outra oportunidade. Tchau.